Alô. Um bom dia. Bom dia. Um bom dia caloroso, né? Um bom dia caloroso faria diferença hoje, né, tio Sofo? Não é verdade? Um bom dia hoje especial, daqueles que a gente pode celebrar o Senhor juntos nessa manhã. Você pode se colocar em pé. Se você trouxe a sua Bíblia com você, eu te convido a abrir lá no Salmo de número 150. Salmo de número 150. Quero ler esse texto com você, um salmo bem conhecido para todos nós. Talvez você que esteja com a gente aqui a primeira vez, ainda não o conhecia ou ainda não leu. Mas esse salmo, ele é um convite à adoração. Esse salmo, a intenção dele é justamente convidar o povo para estar na presença de Deus, dedicando o tempo em adoração ao Senhor. E é para isso que nós estamos aqui essa manhã, para glorificarmos ao Senhor, exaltarmos o seu nome, mas colocarmos toda a nossa adoração diante da presença do Senhor. Salmo de número 150, a palavra de Deus diz assim: Aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, e louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, e louvem-no ao som de trombeta, e louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumento de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. A sua versão deve dizer assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Vamos falar juntos? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Isso, agora que é aquela convicção de manhã de quem veio aqui para adorar realmente ao Senhor. Vamos juntos de novo? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Amém? Amém. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. E Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam a excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Mais uma vez, canta minha alma.
minha alma canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, amém? Fecha os teus olhos e adore esse ao Senhor. Fecha os teus olhos e diga ao Senhor aquilo que é a razão essa manhã de você cantar os teus louvores a Ele. Nós já falamos e lemos o Salmo que diz que tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Já falamos que Ele é a nossa segurança. Mas agora glorifica ao Senhor. Quais são as palavras de gratidão que brotam em seu coração? Que você hoje chega diante do altar do Senhor e fala assim: Senhor, aqui está a minha oração e gratidão a Ti. A minha alma canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. A minha alma canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Dá um abraço gostoso em quem está perto de você. Diz assim: é uma alegria celebrar com você esta manhã, amém? dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei ao Deus Criador, Jesus que me salva, redime, restaura, revive e renova. Somente a um Deus assim darei meu louvor. Jamais me curvarei, nem louvor darei a homem, para reino, rei algum. Jamais darei meu coração, ou cantarei o desejo do coração, a lealdade a Deus. Em todo tempo Vou servir aquele que morreu naquela somente ao Deus assim eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Somente ao Deus assim
darei meu louvor. Deixou seu trono e toda a sua glória a ser humano, servo sofredor, tão rejeitado, tão maltratado. Que amor é esse, um povo tão imerecedor? Não quis dominar nem julgar, somente nos mostrar o verdadeiro amor. Jesus se entregou, vitória conquistou, foi lá naquela cruz. Hoje estamos livres, temos livre acesso ao Pai por Cristo Jesus. Vamos bem alto cantar. Somente a um Deus assim, somente a um Deus assim, somente a um Deus assim. Somente a um Deus assim, somente a um Deus assim, somente a um Deus assim. Somente a um Deus assim, somente a um Deus assim, somente a um Deus assim. Ao Deus Criador, Jesus que me salva, redime, restaura, revive e renova. Somente a um Deus assim, darei meu louvor. Aleluia, amém. Louvado seja o Senhor, amém. Você pode se assentar. Olá, igreja, nós começamos o Acontece na PIB já com um convite para você que gosta de navegar na internet. Venha fazer parte da equipe de voluntários dessa área para nos ajudar com a atualização do site, dos cultos transmitidos. Entre em contato através do online @pibcuritiba.org.br. Missão Pará 2009. Você tem acompanhado na televisão, em rádio ou na internet o que tem acontecido no Pará e no Nordeste do Brasil também. Você pode contribuir através de material escolar, de roupas infantis ou adotando um missionário. Essa missão é para você, então faça parte dessa. E atenção, homens da PIB, faça a sua inscrição, garanta a sua vaga para o 7º Congresso dos Homens em Ação, que acontece de 21 a 23 de agosto.
Acontece na PIB fica por aqui. Não deixe de dar parabéns para os aniversariantes dessa semana, que Deus os abençoe. E você acompanhe as fotos do primeiro encontrão de mulheres que aconteceu aqui na nossa igreja no último sábado. Que Deus abençoe e até domingo que vem. Bom dia, é muito bom estar de volta, né? E a gente poder estar assumindo outra vez as nossas funções. Obrigado pelas orações, né? Precisei dela e continuo precisando. Pode continuar orando, que vai fazer bem, tenho certeza disso. Mas eu queria convidar aqui a Thaís para vir aqui à frente, trazendo os papais, né? O Vanderlei e a Daniele. E a gente queria agradecer a Deus e todos os convidados familiares que vieram para esse momento de dedicação e de oração, né, para que a gente possa orar juntos aqui, agradecer a Deus pela vida dessa criança. Cuidado aí que tem uma luz aqui. Isso. Tá linda essa menina aqui, olha só, toda produzida. Será que ela vem um pouquinho contigo aqui? Onde é que está aqui o meu companheiro? É você? Vamos lá, ver se você consegue dar um... Ah, está aqui, agora que eu vi. Vamos ver? Oi. Olha para lá. Está muito triste esse ó, não está? 1, 2, 3, vamos lá. Agora ela ficou olhando para todo mundo aqui, né? Não, ó, que bom, que beleza, né? Tem até bisavô, olha só, que coisa gostosa, né? Gente, que bênção, que prazer. Fiquem de pé, levante a sua mão para cá, para a gente orar pela Thaís, agradecer a Deus, essa menina linda que está aqui, não é? E a gente está dedicando ao Senhor e sabendo que essa família tem uma missão muito especial, que Deus dividiu com vocês. Vem aqui, papai, senão ela vai chorar, não é? E Deus dividiu com vocês a missão de ensinar essa criança a viver, né? E ensinar a viver também, apontar para Jesus e deixá-la conhecer Jesus através de vocês, do carinho e do amor de vocês. Estenda a sua mão para cá para a gente orar por ela, tá? Senhor Jesus, nós colocamos a nossa mão, que é de carne e osso, sobre essa criança, sabendo que nós não temos poder para abençoá-la, mas crendo de todo o nosso coração que todo o poder no céu e na terra está nas tuas mãos. E nós te pedimos, Senhor, abençoa Thaís. Abençoa, Senhor, permitindo que ela cresça, se desenvolva, que haja alegria no seu coração, que haja prazer na sua alma, e que essa família aqui representada, Pai, através dos seus pais, dos seus avós, dos tios que estão aqui, possam ser aquele instrumento do Senhor que há de conduzi-la pelos caminhos da vida, apontando para Jesus como Senhor e Salvador. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor permita que desde agora já esteja marcado no teu livro, aquele dia em que a Thaís há de receber Jesus como Senhor da sua vida. Põe a tua mão de graça, abençoa, sustenta e permita que a gente possa ver, Senhor, com os nossos olhos e perceber a alegria e a bênção do Senhor na vida dela. Usa essa igreja, Pai, como um instrumento de amor. Usa, Senhor, como um lugar na tua casa em que ela se sinta bem e que ela possa exercer o seu ministério e os seus dons um dia. É aquilo que oramos no nome de Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe, viu? Que Deus abençoe. Você pode sentar-se, querido. E esse coro está muito bonito, né? Olha só. Esse pessoal elegante assim, né? Olha, está bonito, viu? Que Deus abençoe vocês aí, que nós possamos louvar a Deus juntos.
Às vezes perco todo o meu vigor, não tenho forças pra lutar. Porém, em meio ao meu conflito, a canção do teu amor me ajuda a não desanimar. Eu confio em ti, eu confio em ti. Só do teu poder quero depender. Eu confio em ti. Quantas vezes sinto estar sozinho, comigo eu sei que estarás, mesmo sendo desprezado ou perdendo tudo aqui. Minha fé está em ti, ó Deus da paz. Eu confio em ti. Protetor, se o medo me cercar, em ti vou confiar. Esperança em ti não posso encontrar. Louvado seja o Senhor, porque na dependência dEle, nessa confiança que nós temos no Senhor Jesus, é que nós podemos ter e viver a vitória com Ele. Quantas vitórias! Hoje nós estamos muito felizes. Depois de muito tempo, Dona Consuelo nos dá o privilégio de estar aqui conosco. Está comemorando 19 anos que fez um transplante renal. Eu sei que ela está difícil até para ficar em pé, mas a família fica em pé para a gente poder localizá-los e depois os irmãos darem um abraço nessa família que nos é tão preciosa, a família Silvestre. Eu não estou vendo. Aonde? Ah, tá lá. É que vocês sempre ficam aqui, né? Então eu fiquei olhando aqui. Seja bem-vinda, minha irmã, que Deus a abençoe. Uma alegria muito grande tê-la aqui conosco, viu? E coincidentemente, Dona Consuelo foi madrinha, com o irmão Josué, do Alencar e da Cibele. Cadê a Cibele? Está ali. Ficam os dois em pé aí, né? 18 anos de matrimônio, louvado seja o Senhor, que Deus continue a abençoá-los, viu? Nos alegramos com vocês. Olha, está apaixonado, está jogando beijo para você, Cibele. Olha só, Zezinho jogando beijo para você, você nem recebeu.
O retorno aqui é ruim, viu, gente? Por isso que ela não entendeu. Mas o beijo dava para ver, né, Cibele? E alegria também, porque eu estou vendo minha irmãzinha querida do coração, Selene, ministra de música lá na Alameda, mas fez uma cirurgia. Oramos tanto por você. E ter você aqui, antes de voltar para lá, é um privilégio, viu? Privilégio duplo. Que Deus abençoe. Uma alegria te ver aqui. Quanta coisa boa, né, gente? E uma coisa também muito especial para nós, da ação social, para toda a igreja. 6 anos da sopa solidária. Antes era sopão. Eu queria que todos os voluntários chegassem até aqui para estarem comigo aqui e nós vamos estar relembrando algumas das bênçãos que o Senhor nos tem dado. Pena que o tempo é tão curtinho e nós podemos lembrar só algumas coisinhas, porque o Senhor tem feito mais abundantemente além neste projeto. Este projeto tem sido alguma coisa assim muito especial. Nasceu de uma conversa minha com um dos coordenadores no início. E olha, tem esse projeto, esses homens que ficam na rua, como é que é? A gente poderia fazer alguma coisa, homens, mulheres e crianças que vivem na rua. Gente, o meu coração aperta cada vez que eu passo pela rua e uma criança vem até o meu carro no farol e aborda, né, a gente de uma forma tão doída. E eu ainda oro. Eu sei que aos nossos olhos parecem impossíveis, mas não é impossível para Deus. Alguns projetos que nós temos no coração, e se Ele coloca uma chama no nosso coração, é porque Ele tem algo nisso, para mim e para você. Essas crianças que nós vemos, vocês foram muito rápido, voltem lá. Pega o primeiro slide, tá? Aqui são os moradores de rua, aqui já numa outra situação, porque no início eles estavam numa praça e o nosso pessoal confeccionava sopas e chegava até eles. Hoje, graças a Deus, nós podemos tirar alguns desses. Olha a situação, gente. Isso é muito complicado, né? Porque ver uma situação dessa, o que nós podemos fazer? Conhecer o problema e o potencial é eficiente. Planejar como resolver é eficaz, mas agir é efetivo. E louvado seja o Senhor, porque alguns desses que aqui estão, um dia viram esse projeto aqui no Acontece na PIB e se juntaram a nós. Hoje, nós temos atendido muito mais pessoas. Nós fizemos uma parceria com a prefeitura e eles montaram, porque havia muita reclamação dos moradores próximos às praças, porque os homens e mulheres, mendigos que ficavam ali, nós estávamos ainda incentivando a situação deles, levando sopa na rua. E que atrapalhava o comércio, atrapalhava a moradia deles. Então, a prefeitura primeiro fez um lugar ali no centro, e agora tem a casa João Durvalino Borba, na Westfalen, que pela graça de Deus, nos dá o privilégio, não só de oferecer a sopa, mas todas as terças-feiras eles podem ouvir falar da palavra de Deus. E realmente daquilo que faz a diferença. O prato de comida é passageiro, porque no dia seguinte ele já está com fome, não é verdade? Mas a palavra de Deus é o verdadeiro pão, é a água da vida que é pregada. E quantos já puderam ser transformados através disso? Então, todas as terças-feiras, esse grupo vem, prepara a sopa, embala bonitinho e leva lá, mas leva a palavra junto. Depois eles vão até a Vila dos Cegos. E foi muito gostoso, porque na terça-feira nós estávamos comemorando os 6 anos, e o Írio, ele não está aqui hoje, né? Que é um dos nossos deficientes visuais, disse, olha, eu queria que vocês vissem a diferença que nós temos visto na Vila dos Cegos, depois que este grupo começou a pregar a palavra lá. Então, gente, eu creio, nós temos falado tanto aqui e orado para que a cidade de Curitiba seja transformada pelo Espírito Santo e nós possamos fazer um daqueles vídeos de transformação que nós já assistimos. E eu creio, de todo o coração, que vai começar lá na Vila dos Cegos, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Algumas dessas pessoas ouvem, mas deixam passar. Tem a filha de um pastor que, aqui olha,
alguns continuam do mesmo jeito. Eu não vou citar qual é, para não constranger. Alguns já partiram. Esse senhor que está aqui, por coincidência, era amigo de trabalho do Bira. O Bira é o nosso coordenador com a Clarice. E eles trabalhavam juntos. E a surpresa do Bira e da Clarice, quando encontraram esse senhor na rua. E ele não quis ouvir, não é? Depois de alguns dias, ele veio a falecer. Que dor, queridos. Já pensou a dor para um pastor ver a sua filha nessa situação e aí já está tão envolvida com as drogas que não quer mais sair? Mas alguns mudaram de vida. E eu queria que a Clarice e o Bira viessem aqui. E a Clarice vai contar um pouquinho para a gente de quem aceitou Jesus e mudou a sua vida. E nós vamos glorificar ao Senhor juntos por essa vitória. Algumas dessas vitórias, porque muitas outras já aconteceram e muitas outras virão em nome de Jesus. Graça e paz a todos. Então, como a Cleusa falou, uns já se foram, né? Talvez não tenha dado tempo, talvez ele não tenha querido ouvir. Mas alguns querem mudar de vida, sim. A grande pergunta que a gente faz, será que eles querem sair da rua? Eles querem mudar de vida? Muitos querem e saem. E muitos mudaram. E nós louvamos a Deus por isso, porque é graças a Ele que muitos mudaram a sua história. Eles ouviram, eles aceitaram ao Senhor como seu Salvador e eles entenderam que eles tinham valor. E entendendo o seu valor, eles conseguiram sair do mundo das drogas, porque a maioria vive na drogadição, 80%, 90% dos moradores de rua vivem na drogadição. Então, assim, o lindo de ver o que Deus faz é que dá para mudar a história de vida deles, sim, quando Deus está no meio disso, quando Deus está nesse negócio. E esse Senhor que aparece ali, ele veio nos contar, eu mudei de vida, eu estou trabalhando, eu não bebo mais, eu não uso mais drogas. Nós temos agora 2 meninos, me ajuda a lembrar dos nomes, Bira? O Edson e o Fábio, eles estão saindo de uma comunidade terapêutica, estão voltando para suas famílias, eles foram tratados e eles vão começar a trabalhar. Temos gente aqui no nosso meio, não sei se ele está aqui hoje, o Carlos também, que foi recuperado, ele não está mais no mundo das drogas, ele se casou, ele está trabalhando, ele tem uma família. Então é Deus que faz tudo isso, né? E temos tantas outras histórias de pessoas que estavam na rua e conseguimos tirar ali, impedir para que ele fosse se tornar um morador de rua, que estavam começando, né, no mundo da droga. Mas graças a Deus, Deus fez ali o milagre na vida dessas pessoas. Então é possível sim. Né? Essa grande pergunta que todo mundo faz, é possível? Quando Deus está no meio disso. Amém? E o mais abundantemente além é a casa do Lucas. Vocês se lembram que nós oramos aqui, pedimos, e muitos irmãos se engajaram, ofertaram, e eu queria que vocês vissem como é que está o andamento da casa do Lucas. Olha aqui, era assim a casa do Lucas. Aqui é o sonho que nós colocamos diante do Senhor. Foi demolido, né? Estava sendo preparado ali, então tiraram aquele barracãozinho que tinha ali e começaram a construir pelo banheiro. Vamos lá. Olha ali, já está levantado o banheiro. Ali o início das fundações, os voluntários que estão não só cooperando financeiramente, mas estão com a mão na massa. O generoso prosperará. Quem dá alívio, volte lá, por favor. Quem dá alívio aos outros será aliviado. Como é bom servir ao Senhor, não é verdade? Então, louvado seja o Senhor, porque nós temos as ofertas em tijolos. Esse é o valor que você deu aqui. Nós compramos os tijolos e a alegria, né, de quem está ajudando ali quando recebe, está sendo levantada então a casa do Lucas. E em breve ele vai poder dormir num lugar quentinho, não mais com aquelas frestas que nós vimos. Queridos, eu não tenho dúvida que se nós nos unirmos com a força do Espírito Santo, o número de pessoas que tem aqui, nós poderemos transformar esta cidade. Nós não queremos, irmãos, um objetivo da ação social desta igreja não é fazer assistencialismo. Se bem que muitas vezes, num primeiro momento, precisa sim, mas é transformação de vida. Nós queremos ser usados pelo Espírito Santo do Senhor para transformar vidas. Então, se junte a nós. Ore ao Senhor, qual é a parte que Ele tem para você nisso? E quando você vê uma criança na rua, como eu, fico muito triste. Ore ao Senhor, que nós como igreja possamos ser usados pelo Senhor para transformar a nossa cidade, porque o Senhor tem algo para nós nisso. Amém?
55 anos de casado, paizinho, mãezinha, vem aqui. A família toda está reunida aqui. Irmão Sofonias, dona Janete, completaram 55 anos de matrimônio. Glória a Deus por isso, né? O nosso fundador aí da igreja, o pastor Manuel Virgílio, o pai do irmão Sofonias. Então, o irmão Sofonias é patrimônio desta igreja, na verdade, né? E nós louvamos ao Senhor por toda a influência desta família. Temos também um pedido de oração pelo Bruno Giron, que está internado com suspeita de lectospirose ou hepatite, tá? E tem um casal, Fernando e Paulinho, Fernando e Tatiana, é aquela do bebê, né? Que estava com problema na gestação. Nós precisamos continuar orando por esta família também. Quantos motivos, né? Alguns muito bons que nos deixam muito felizes e outros que nos deixam com o coração apertado. Mas louvado seja o Senhor, porque Ele se alegra conosco e Ele vê e ouve aquilo que está apertando o nosso coração. Eu queria convidá-los a ficar de joelhos comigo na presença do Senhor, colocando todos esses motivos e mais uma vez consagrando todo esse lindo grupo aqui para a honra e glória do Senhor, para a obra dele. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, quantos motivos nós temos, Senhor, nesta manhã para te agradecer. Ó Deus, só o fato de podermos estar aqui, engrandecermos o nome do Senhor, com toda a liberdade, com saúde, porque conseguimos chegar até aqui, Senhor. Hoje temos uma coisa maravilhosa, Pai, na tecnologia, que faz com que aqueles que não puderam vir por um motivo ou outro, possam estar cultuando a Ti através da internet, Pai, em suas casas. Alguns doentinhos que estão nas suas camas, a fofa cama dos nossos queridos, Pai. Por tudo isso nós te louvamos e nós te bendizemos. Te louvamos também, Senhor, por Dona Consuelo aqui conosco. Que bênção, Senhor, que alegria ter essa tua serva tão amada, tão preciosa, comemorando, Senhor, a vitória de 19 anos de transplante, Senhor, e está aqui firme, bem, para a honra e glória do Senhor, e toda a sua família firmada no Senhor. Nós te bendizemos, ó Pai, por isso, e clamamos que o Senhor continue com a tua serva, aqueles sonhos, aqueles pedidos que ainda estão no teu altar, Pai, que o Senhor derrame da tua graça e do teu poder, Pai. Ó Deus, obrigada pelo Zezinho e pela Cibele, Senhor, 18 anos de matrimônio, que o Senhor continue a abençoá-los, dar, Senhor, esse dom do serviço, essa alegria que tem nessa casa que é tão gostosa, que o Senhor os abençoe junto com Natan, Pai, e que possamos ver a luz do Senhor resplandecendo sempre através deles. Obrigada, Senhor, 55 anos, Pai, de matrimônio. Muito obrigada, Senhor, pela vida da dona Janete e do irmão Sofonias. Servos teus, benditos do Senhor, que tem sido bom perfume de Cristo. Tem sido, Senhor, sal e luz. E nós te bendizemos por isso, Pai, porque eles são tão especiais para nós, Pai. Tão especiais, Pai, para a família e para a tua igreja. Obrigada pelos frutos que vieram deste casamento, Pai, a Tininha e a Selene. Muito obrigada, Senhor, por elas, pelos netos, por tantas bênçãos, Pai, que o Senhor deu, pelos filhos adotivos como eu, Xavier, Pai. Ó, Senhor, muito obrigada, porque eles sempre tiveram suas portas abertas para todos aqueles que precisassem. Obrigada, Senhor, porque eles amam incondicionalmente. Que a graça e o poder do Senhor sejam derramados poderosamente sobre eles. Na saúde, na bênção, Senhor, daqueles sonhos que estão diante do teu altar. Pai, hoje como igreja nós estamos em festa, Senhor, comemorando 6 anos de ministração do teu Santo Espírito, Pai. Através destas vidas que aqui estão e que nós queremos, Pai, consagrá-las outra vez, mais uma vez, diante do Senhor. Pedindo, Pai, que em cada prato de sopa servido, seja demonstrado o amor do Senhor, aquele amor que constrange, aquele amor que transforma. Ah, Deus, como nós queremos ver esta cidade transformada pelo Teu Santo Espírito, meu Pai.
Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, pelo Bira e pela Clarice, coordenadores que têm sido usados pelo Senhor, que não veem, Pai, tempo ruim, não veem dificuldade. Estes teus filhos têm sido ricamente abençoados, porque eles têm se disposto a trabalhar e trabalhar e trabalhar na tua obra, voluntariamente, Senhor. E eu quero clamar em nome de Jesus, que a unção poderosa do Senhor, que a recompensa do Senhor venha sobre os teus servos. Ó Deus, o Senhor sabe dos sonhos do coração, Pai. Por isso, Senhor, olha com carinho e abençoa ainda mais, Pai, toda essa equipe que tem estado junto incansavelmente, Senhor, seja buscando o alimento no Ceasa, as doações, levando, trazendo, até a confecção das sopas e depois, Senhor, na ministração, ali na Vila dos Cegos também. Nós queremos ver, Senhor, esta vila transformada. Obrigada porque várias pessoas têm sido abençoadas através da internação, Senhor, para uma transformação, para a libertação das drogas, Pai. E, ó Deus, quando nós podemos ser mais efetivos ainda, transformando uma casa para uma família, Senhor. Ó Deus, muito obrigada. Muito obrigada, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor tem mais para fazer através de nós. Por isso, Senhor, levanta um exército aqui, ó Pai, que possa enxergar e que possa amar incondicionalmente. Que não vejamos mais, Senhor, crianças, pele e osso, Senhor, neste frio. Sem ter uma cama, sem ter um prato de comida, Senhor. E alguns ainda preferem continuar assim, tamanha miséria de espírito, Senhor. Nós não podemos nos conformar com isso, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Se nós nos unirmos, nós poderemos, Senhor, fazer algo realmente efetivo, Senhor, e transformar. Ajuda-nos. Eu não tenho capacidade para isso, Senhor, mas ajuda-nos. O Senhor pode fazer. O Senhor pode levantar pessoas. O Senhor pode dar recursos para fazermos realmente, Pai, algo efetivo, algo que transforme, Senhor, esta cidade. Ah, Deus, como nós queremos ver o brilho de Jesus resplandecendo não só neste lugar, mas em toda a nossa cidade. Que Curitiba seja conhecida, sim, como a cidade que Jesus reina absoluto. Ó Deus, colocamos o Fernando e a Tatiana nas tuas mãos também. Esse outro irmão que nós oramos, que pode estar com hepatite ou lectospirose. O Senhor é Pai, o Senhor pode transformar todas as coisas. O Senhor é quem cura, o Senhor é quem transforma, o Senhor é quem liberta. Eu não sei a situação dos meus irmãos que aqui estão, Pai, da dor que vai no seu coração ou da alegria que eles estão aqui hoje louvando ao Senhor. Mas Jesus, o Senhor está passando entre nós. Por isso, toca no Senhor, toca cada coração, cada vida, Pai, que eles possam sentir agora, os meus irmãos queridos aqui, sentir o toque do Senhor, toque transformador, toque curador, toque libertador. Obrigada, Pai, porque o Senhor ouviu o nosso clamor e nosso pastor pode estar conosco hoje. Bendito seja o Senhor. Louvado e engrandecido seja o Senhor por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Desculpa, pastor. Fica por aqui, tá? Aproveitando este momento, irmãos, de oração, queremos orar mais uma vez também. Nesta semana, a irmã Cleusa aniversariou, como o pastor Ranulfo também aniversariou ontem. Eu queria convidá-los aqui neste momento. Ranulfo, como é homem, é feio, não tem presente, né? A irmã Cleusa tem. Então, eu queria convidar a irmã Cleusa aqui. Colocar em pé. Aí, irmão, fala, entrega aí.
me deram a subida honra de fazer uma entrega aqui para minha filha. Essa filha loira, não parece comigo, mas é minha filha, do coração. Ela tem 15 anos. Ah, sim. Estou muito emocionado, Muito obrigado, igreja, muito obrigado, pastores, muito obrigado aos irmãos que fazem referências que, na verdade, eu não mereço. Mas eu estava querendo dizer aí que essa loira bonita aqui também é minha filha, filha do coração. Só que a idade dela é diferente das minhas outras duas filhas, ela tem só 15 anos. Então, me pedindo que fizesse a entrega desse presente para você. Seria bom que ela até abrisse agora, né, pastor? E quem sabe? Opa. Eu posso abrir? Pelo menos frio não vai sentir. Que beleza. Me pediram também que trouxesse uma palavra de oração para essa querida pastora do coração mesmo. Nosso Deus, nosso Pai, nós te somos infinitamente gratos pelas incontáveis bênçãos que o Senhor nos concede em nossa vida cristã. Eu particularmente, minha esposa, minhas filhas, meus netos que estão aqui comigo, também tem a mesma sensação de carinho, ó nosso Deus, para com os nossos queridos pastores, pastor Pascoal, a Cleusa, a Michel, a Kelly. Quantas mensagens maravilhosas trazem da palavra de Deus para os nossos corações. O trabalho que a tua serva vem fazendo, a Cleusa, na área de assistência social, vez por outra, quando me sinto na obrigação de fazer referência, as lágrimas enchem os meus olhos, porque é um trabalho maravilhoso, um trabalho exaustivo, um trabalho feito com amor. E esta sua atitude, ó nosso Deus, tem impressionado, tem tocado o coração de tantas outras pessoas, né? E nós vemos aqui o que o grupo do Sopão vem fazendo também, nos emociona, nosso Deus. Nasceu no coração da tua serva e outras atividades inúmeras mais, na área de assistência, na área de esparzir amor, dentro e fora da igreja, pela tua serva. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos pedir que tu continues a abençoá-la no seu trabalho aqui em nosso meio. Sua saúde, que seja preservada, como tem sido até aqui, e que nós possamos, o nosso Deus, continuar a usufruir durante inúmeros anos pelo trabalho da tua serva aqui em nosso meio. Quero também te agradecer, ao nosso Deus, pelo teu servo, o pastor Ranulfo, a sua esposa, família que também está aqui em nosso meio, trabalhando, dando da sua inspiração, transmitindo a sua inspiração também àquelas pessoas necessitadas, vem fazendo um trabalho assim impressionante, um trabalho de transformação, ó nosso Deus. Nós queremos também te agradecer pela vida do teu servo, pastor Ranulfo. Preserva também a sua vida, preserva seu entusiasmo e a sua palavra de transformação, nosso Deus, possa ser cada vez mais efetiva aqui em nosso meio. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nosso Deus, por este dia tão gratificante em nossas vidas. Em nome e por amor de Jesus, assim pedimos e agradecemos. Amém. Ontem nós tivemos um encontro dos jovens batistas dos anos 50, ali em Morretes, quase 50 pessoas jovens, que daqui da nossa igreja, nos reunimos ali. Os irmãos podem se assentar, por favor. E a Janeti
disse uma poesia lá, eu pedi que ela dissesse agora para Cleusa, mas assim, não, vai demorar muito. Mas me impressionou muito uma frasezinha daquela poesia de Mirtes Matias, aquela maravilhosa poetisa que está já no céu. Ela diz, numa das suas poesias, ela disse assim: não me deixes ir se não fores comigo, não me deixes falar se não for a tua palavra. Janeti, diga de novo este pedacinho para Cleusa, por favor, diga. Vem aqui, diga esse pedacinho. Eu falei tão mal, não, mas é a tua vida, tá? Ela tá boa de perna. De joelho. Fala aquilo. A poesia de Mirtes Matias, especial para você. Eu acho que ela estava pensando em você quando escreveu essa poesia. Missão de alegria. Não quero fazer tua obra como quem arrasta os pés sob o peso de uma cruz. Quero ser riso e carinho, uma flor pelos caminhos. Nas noites quero ser luz. Quero fazer tua obra como quem canta aleluias ou melodias de amor, como quem é muito amado, como um princípio de festa, como o final de uma dor. Não me deixes partir se não fores comigo, não me deixes falar se for palavra minha. Tolhe minhas mãos se a obra não for tua. Paralisa meus pés se eu quiser ir sozinha. E se assaltar meu desânimo e alcançar-me a tristeza, que a tua mão me socorra para que volte a esperança, o entusiasmo reviva e a alegria não morra. Quando eu falar em teu nome, que seja uma constante, enche minha alma de gozo. Os que ouvirem o teu recado, não pensem num Deus marcado, mas num príncipe de paz, num rei vitorioso. É para você, meu amor.
Esse Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. E é por isso que a gente tem tanto para agradecer. Se a gente olhar para a nossa vida, tantas são as razões de adoração e louvor, não só estas que foram citadas aqui, famílias, bênçãos, transformações, mas aí no teu coração existe motivo de adoração. E eu queria convidar você a adorar a Deus agora, cantando esse hino conhecido, como agradecer a Deus, e entregando ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas alçadas. Fica de pé, adora ao Senhor, e se você veio preparado para consagrar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta alçada, enquanto cantamos, você pode vir aqui à frente e consagrar ao Senhor. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória. Salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Como agradecer? Como agradecer a Jesus por que fez por mim, bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. Chega bem alto assim: a Deus demos glória. Vez a Deus demos glória sem fim, a Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
pode sentar-se, querido. Bendito seja o nome do Senhor, a Ele nós rendemos glória. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 4. Nós temos estudado esse livro e, se Deus permitir, gostaria de concluir o estudo hoje de Ruth, capítulo 4. Enquanto você procura na palavra de Deus, eu queria alertar você para uma coisa que está acontecendo no Congresso Nacional essa semana e que eu creio que todos os cidadãos deveriam se manifestar a respeito disso. Há um acordo que foi firmado entre o governo brasileiro no dia 13 de novembro de 2008 e a Santa Sé, a Igreja Católica, na cidade de Roma, pelo presidente da República com o Papa. E esse acordo precisa ser ratificado e será votado provavelmente em regime de urgentíssima na semana que vem, provavelmente terça-feira. E esse acordo, ele fere alguns princípios que nós batistas e eu creio que os cidadãos de modo geral defendem, que é a liberdade religiosa e a separação entre igreja e Estado. Nesse acordo, a Igreja Católica recebe uma série de regalias, ainda que não seja religião oficial e o Estado se diga como Estado leigo, com as quais não quero essas regalias para a Igreja Batista, não entendemos que seja o papel do Estado isso, mas que haja plena separação entre Igreja e Estado. Por exemplo, em toda novo loteamento ou qualquer urbanização, fica garantida à Igreja Católica um terreno para a construção do seu templo, enquanto qualquer outra religião precisa comprar um terreno para poder construir o seu templo. Fica garantida à Igreja Católica que o Estado pode pagar as reformas que os templos católicos precisarem, considerando-os patrimônio cultural e artístico, já pelo acordo. Fica garantido que todas as ordens religiosas são consideradas automaticamente como entidades sociais e têm todos os privilégios de uma entidade sem fins lucrativos e que seja reconhecida de utilidade pública federal, estadual e assim por diante. Enquanto, por exemplo, a Igreja Batista precisa constituir uma ONG como a ABASC, por exemplo, para poder firmar convênios com o Estado, porque a Constituição não permite que o cofre do governo, sob qualquer título, patrocine qualquer obra de fé, que eu acho que está certo, não é? Então eu queria convocar você a entrar na página da igreja. Ali você, logo na cabeça da página, tem um manifesto. Você clica nele e o meu desejo é que nós possamos disparar hoje milhares de e-mails aos deputados, ao presidente da República, dizendo simplesmente: olha, nós não concordamos com esse acordo, pedimos que você vote contra, por ele ferir a isonomia entre as igrejas, a separação entre igreja e Estado, e que nós não queremos esses benefícios, porque entendemos que o Estado tem que estar separado, ser um Estado laico, como de fato é o Estado brasileiro até hoje. Mas se esse acordo for firmado, não será mais um Estado laico, terá uma religião oficial. Então eu gostaria que você pudesse fazer isso, entrar lá no site da igreja, mandar o seu e-mail, você vai colocar o seu RG, o seu SIC, e nós estamos pedindo isso porque não foi noticiado. Você sabia disso? A imprensa não falou nada, ninguém falou nada, tá? Então a gente tem que falar aqui, não é? E pedir para você usar sua rede de amigos lá na internet e pedir que também se manifestem, porque terça-feira provavelmente essa matéria será votada. O regime de urgência urgentíssima foi aprovado só com 40 votos contrários, que foi a bancada evangélica que votou contra. O restante votou a favor. Nós não queremos esse benefício nem para nós e nem para ninguém, porque queremos que Estado e igreja tenham missões diferentes. Toda vez que na história isso se misturou, deu confusão, não é? Bom, eu não tenho tempo para falar sobre isso aqui, meu assunto é outro, mas vamos aqui. Ruth capítulo 4, verso 1 diz assim: enquanto isso,
Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. E ele foi e sentou-se. E Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. E depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. E eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da moabita Rute, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. E diante disso o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo. Eu não poderei fazê-lo. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro, e assim oficializavam os negócios em Israel. E quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira você mesmo, tirou a sandália. E então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que eu estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilom e de Malom. E também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Rute, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Boaz casou-se com Rute e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi, e esta é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Ram, Ram gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós queremos meditar na Tua palavra, e nesta hora, Pai, se o Senhor não derramar a Tua graça, essa palavra ficará tão distante do nosso coração. Eu queria te pedir, Senhor, que o Senhor abrisse os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração, e que o Senhor aplicasse pelo Teu Espírito Santo esta palavra às nossas vidas. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Os povos antigos tinham um costume para preservar aquilo que pudesse ser um referencial para gerações futuras.
eles contavam histórias. Esse era o jeito. Pai para filho contavam as histórias. É interessante que no passado, né, aqui no Brasil, a gente também fazia muito disso. No tempo que não tinha televisão, né, não é do seu tempo, de alguns aqui, mas de alguns é, né? O que se fazia era sentar em volta da mesa ou colocar a cadeira para fora, não é, da porta de casa, e ficava fazendo o que lá? Contando histórias. E quando a gente conta as histórias, a gente referencia a vida, a gente coloca ilustrações aos valores que são importantes da vida. E a história de Ruth era uma história que sempre era contada. E ela tem embutido no contexto dessa história uma série de valores que a gente precisa resgatar para a nossa vida. O propósito nosso nessa manhã é tentar olhar para a conclusão dessa narrativa, dessa história da vida de Ruth, de Boaz, de Noemi, desses personagens que para nós são tão distantes às vezes, e tentar identificar quais são os valores que devem nortear a vida do povo de Deus. Que valores estão aqui ilustrados e aplicados na história desta família? O primeiro valor que eu encontro aqui no capítulo 4 de Ruth é um valor que a gente gosta de falar, mas nem sempre gosta de viver. Pessoas valem mais do que coisas. Os primeiros 6 versículos vão falar de um personagem que não tem nome, que não aparece o nome dele na história. Ele é apenas chamado de o resgatador. E eu já falei aqui o que significava isso. Deus tinha criado dentro daquela cultura agropastoril um sistema para que as pessoas pudessem sempre ter de onde tirar o seu alimento, da terra. E naquele contexto, uma terra não poderia ser retirada de uma família, mas ela deveria permanecer no contexto daquela família pelas gerações, garantindo assim o sustento. E então existia a figura do resgate. Então, se alguém ficasse numa situação muito ruim financeiramente, ele poderia vender essa terra, na verdade ele arrendava essa terra a um parente, e esse parente, tomando a terra, garantia o sustento daquela pessoa. E mais do que isso, se ela não tivesse filhos, como era o caso aqui, deveria casar-se com a viúva, suscitar filhos, e o primeiro filho daquele casamento seria o herdeiro daquela terra, e que continuaria o nome como se fora filho do falecido. E tudo isso para que a terra continuasse a ser o produto, o lugar em que a sobrevivência acontecesse. E então vai lá Boaz e conversa com o resgatador. Escuta, você está sabendo que Noemi está precisando vender a terra, ela não tem filhos, e você é o parente mais próximo, e você tem o direito de resgatar essa terra. E ele disse de pronto: eu estou interessado, o negócio é meu, pode deixar comigo. Eu falei assim: mas olha, você está lembrando que quando você resgatar essa terra, você vai ter que casar com a viúva, que é Ruth, suscitar um filho a ela, e esse filho será o herdeiro exclusivo da terra que você resgatou, para que o nome daquela família continue. E então ele disse: então para mim não dá esse negócio, porque se eu fizer isso, eu vou colocar em risco a minha própria herança. E aí então a gente vai ver na sutileza do contexto uma crítica muito forte, porque aquele homem estava muito mais preocupado com a terra, com o negócio, do que com o propósito que Deus tinha para tudo isso, que era o sustento daquela família que precisava de socorro e de apoio. Ele estava muito mais preocupado com as coisas do que com as pessoas, enquanto que Deus estava muito mais preocupado com as pessoas do que com as coisas.
É interessante que a maneira do texto fazer uma crítica a isso é não colocar o nome do resgatador na história. É como se dissesse, olha, essa pessoa não teve condição de vivenciar um valor básico das Escrituras. Por isso, ele merece ser esquecido. E a história não vai lembrar o seu nome. A grande lição que fica aqui é que nunca cumprimos a nossa missão. E a nossa existência deixa de ter sentido e relevância quando não colocamos como meta da vida abençoar pessoas mais do que acumular recursos. E da mesma maneira como a história é sutil em nos mostrar esse fato, a vida também é sutil ao desvirtuar esse valor para conosco. Hoje a gente vive um estilo de vida tão corrido, tão apertado, nós somos tão exigidos nesse mercado competidor, que nós não percebemos como anormal, por exemplo, não ter tempo para os filhos. E tem um monte de filho que vive na casa, no meio da família, e que não tem nenhuma orientação de vida, porque a gente corre muito mais atrás das coisas do que cuida das pessoas. E o pior é que, da mesma maneira como aquele resgatador não via nenhum problema em fazer o que ele fez, apesar dos textos das Escrituras que a gente vai estudar hoje à noite, nós não percebemos como às vezes este valor da vida se inverte. Eu me lembro que estava pregando na Espanha e no final da mensagem eu pedi que as pessoas viessem à frente para a gente orar por elas, aquelas que queriam realmente fazer um pacto com Jesus. E chegou uma senhora junto com o seu marido e eu perguntei, por que vocês querem que eu ore? E aquela senhora disse chorando assim, pastor, eu preciso de Jesus na minha vida, eu preciso de Jesus na minha casa, eu preciso que Jesus nos transforme. Eu quero dizer para o Senhor que eu quase perdi tudo, quase perdi a minha casa. Eu olhou para o seu marido na minha frente, ela chorava e ele chorava, e disse, eu traí o meu marido. Está vendo aquelas crianças que estão ali no fundo, são os nossos filhos, deviam ter 4, 5 anos de idade. E a nossa casa foi quase que destruída, e eu preciso que Jesus faça uma obra de restauração na nossa casa. E de repente aquele marido tomou a palavra chorando, e ele disse assim, pastor, eu também preciso de Jesus, eu preciso que Jesus entre na minha casa, mas eu preciso que Jesus entre também no meu coração, porque eu abandonei a minha esposa dentro da sua casa, e eu sei que eu não cuidei dela, que eu não lhe dei atenção, e que tudo o que aconteceu também tem grande parte, eu tenho grande parte de culpa no meu coração. Às vezes a gente só enxerga estas coisas, filhos abandonados dentro de casa, esposas abandonadas dentro de casa, maridos abandonados dentro de casa, quando as coisas já se arrebentaram. Quando na verdade, de forma sutil, o mundo, a cultura, o jeito de viver, está dizendo para a gente que vale muito mais a pena a gente ganhar um pouco mais de dinheiro, a gente ter mais uma propriedade, a gente ter um investimento, ou comprar esse carro, ou ter essa roupa de marca, do que cuidar das pessoas. Se eu olhar ainda no contexto da família, para os pais abandonados, quantos são os idosos que precisam só de um carinho? Como a gente vive tão apertado e corrido que a gente não tem tempo para ajudar ninguém.
E mais, muitos de nós que cremos em Jesus e sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, não temos tempo nem de levar alguém ao céu através de Jesus. Nós somos tão cobrados com o que chamamos padrão de vida, e nós estamos sempre aquém das exigências sociais, que nós não nos sentimos em débito por não fazer absolutamente nada para minimizar a dor e o sofrimento das pessoas. Nós temos aqui, por exemplo, uma campanha permanente de alimentos. Eu não estou vendo aqui nenhuma cestinha de alimento hoje. Muito provavelmente você saiu correndo de casa e não teve tempo de olhar no seu armário. A gente foi convocado por Deus para fazer aquilo que esses voluntários fazem, socorrer os aflitos. Mas a gente não tem tempo. Nós somos convocados pelo Senhor Jesus a cuidar dos doentes, dos encarcerados. A gente não tem tempo. Os drogados, na grande maioria, os que estão lá na casa de recuperação, os que estão na rua, o que eles mais precisam são de pais espirituais. Gente que invista na vida deles, tempo, coração. Eles precisam de amigos, os jovens desta igreja. Mas sabe o que acontece? Ainda que a gente recite o refrão, as pessoas valem mais do que as coisas, nós somos parecidos com aquele resgatador que não tem nome. Eu não tenho tempo, eu não posso, porque isso vai comprometer o meu estilo de vida. A gente está vivendo uma crise no mundo todo, e cresce o número dos desempregados. E eu fico pensando numa coisa tremenda. Eu penso, por exemplo, numa comunidade de fé como essa. Como seria fácil para a gente ministrar na vida dessas pessoas? Eu não estou falando somente de você levar comida, mas muitas das pessoas desempregadas, elas precisam ter uma especialização. E a gente tem tantos especialistas aqui que poderiam talvez ensinar alguma coisa que tem valor no mercado de trabalho. Simplesmente porque é irmão. Mas sabe por que a gente não faz? A gente não tem tempo. Na verdade, o problema não é tempo. E o que está aqui por trás desse valor de que as pessoas valem mais do que as coisas é prioridade. O que é prioritário para nós? A gente tem aqui muita gente querendo empreender alguma coisa, mas não sabe. Aí precisaria ter um irmão mais velho, quem sabe, que fosse um orientador, um consultor. Mas não dá. Porque eu não tenho tempo. Ou, na verdade, o meu tempo está prioritariamente sendo consumido em conseguir coisas do que em abençoar pessoas. Eu fico pensando, por exemplo, nos hobbies. Todo mundo precisa descansar um pouquinho nessa vida tão atribulada. E cada um inventa uma maneira de fazer. E a gente cria algumas coisas que a gente gosta de fazer para desestressar. Tem gente que gosta de trabalhar com madeira, de mexer com mecânica. Tem gente que adora lavar carro, né? E lava o carro o dia inteiro. E eu fico pensando como poderíamos transformar esse tempo do hobby como aqueles homens que estavam construindo a casa do Lucas. Mas a gente não tem tempo. Na verdade, não é tempo que falta,
O que falta é uma visão de prioridade na vida. O que falta é a gente introjetar um valor prático. E da mesma maneira que no tempo do resgatador, sem nome, certamente havia uma série de sutilezas que o impediram de cumprir o valor divino, de que as pessoas valem mais do que as coisas. No nosso tempo acontece a mesma coisa. E a minha pergunta nessa manhã para você, nessa meditação é: as pessoas valem mais do que as coisas? É um valor prático na sua vida? Ah, pastor, na minha vida é. Eu tenho aprendido com um amigo que a gente só vai descobrir o que é um valor prático na nossa vida, o que é prioridade na nossa vida, quando a gente olhar duas coisas que são nossas. A primeira é a nossa agenda, e depois o nosso talão de cheques. Você logo vai descobrir se as pessoas são mais importantes do que as coisas na sua vida quando você olhar a sua agenda e quando você olhar o seu talão de cheques. E aí eu volto a perguntar para você: será que esse é um valor prático para você? Eu fico pensando aqui, por exemplo, no trabalho social dessa igreja. Nós temos 89 crianças na creche. E nós precisamos de 89 famílias ou pessoas que apadrinhem cada uma dessas crianças, para que elas possam, durante um mês, estar ali naquela creche, receber o café da manhã, o almoço, o lanchinho da tarde e o jantar. Isso custa R$50 por mês por criança, nesse apadrinhamento, visto que a gente tem outros convênios. E nós fizemos um apelo aqui na igreja. Sabe quantos padrinhos nós conseguimos? 6. Quando eu olho essas coisas, eu descubro que muitos de nós temos estado envolvidos pelas mesmas sutilezas da vida que aquele resgatador sem nome estava envolvido. Por isso eu quero dizer para você que hoje o Senhor nos convoca a mudar isto e fazer das pessoas, primeiro dentro da nossa casa, os bens mais valiosos da vida. Olha para o rosto da sua esposa, para os olhos dela, e fala, e age. Demonstre que ela é o bem mais valioso que você tem. Da mesma maneira, esposa, faça isso com o esposo. Pais, filhos. Coloca na agenda tempo para conversar. Porque às vezes o que a gente precisa é conversar, contar histórias. E quando você começar a viver isso, amplie um pouquinho a tua visão. E olha para os membros da sua família que já estão idosos. Sabe o que eles mais precisam? É de atenção. Agora, se eles precisarem de ajuda financeira, é obrigação tua sustentá-los, porque eles são sua família. E quando você conseguir viver isso, alteia um pouquinho mais a tua visão. E olha para os seus irmãos em Cristo. Gálatas 6 diz assim, verso 9: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. E quando você fizer isso, expanda um pouquinho mais e comece a perceber os que estão ao seu redor, e depois aqueles que estão mais distantes de você, porque nós fomos colocados por Deus como responsáveis pelas pessoas. O pior é que um sentimento antigo e malévolo, que um dia esteve no coração de Caim, o irmão que matou Abel, está no nosso coração também, e de modo sutil ele envolve a nossa vida. Um dia o Senhor perguntou a respeito de Abel ao irmão Caim,
e disse assim: então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? E respondeu ele: não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? E a resposta de Deus é: sim, você é responsável pelo seu irmão. O que Ruth está me ensinando nesses primeiros 6 versículos, e que eu queria deixar com você nessa manhã, é uma coisa muito simples. Através das histórias antigas que eram contadas de pessoa a pessoa, Deus mostrou um resgatador que não queria pagar o preço do resgate. E ao longo da vida, Deus tem mostrado dentro das casas, das famílias, pessoas que Deus colocou lá, que Ele colocou e deu graça, deu misericórdia, derramou a bênção, para que se importem e para que cuidem uns dos outros. Gente, como pastor, às vezes a gente assiste umas coisas que dá tristeza no coração. O que eu já vi de litígio na justiça de família por causa de pensão alimentícia dos filhos, que para mim é uma vergonha, porque a gente está falando de alimentos que vão para a boca. O que eu já vi de confusão mostra que na prática muitas vezes as pessoas não valem nada e a gente só está correndo atrás de coisas. E esse sentimento mesquinho é tremendamente sutil, porque ele é muito parecido com o sentimento de Caim. E eu lá tenho que cuidar do meu irmão, ele que se vire. Mas Deus está dizendo: não é assim que funciona na minha casa, no meu povo. Porque eu coloquei para vocês uma missão, a missão de serem as minhas mãos, os meus pés, os meus lábios aqui na terra. Cuida, abençoa, faz das pessoas, começando dentro da sua casa, mais importantes do que tudo. Termino lembrando uma história que eu assisti num filme há muito tempo atrás, talvez você tenha assistido. Um filme que chamava-se O Óleo de Lourenço, não sei se você assistiu. Contava a história de uma criança que adquiria uma enfermidade degenerativa. E essa criança, por causa dessa enfermidade degenerativa, ela ia perdendo todo sua capacidade de locomoção, fala e assim por diante, até que chegasse ao ponto de vegetar. E aqueles pais eram doutores universitários, professores da academia. E eles não podiam se conformar em ver aquela criança caindo, caindo e caindo. E aí então eles abrem mão de tudo, do tempo, da carreira, dos recursos, e começam a fazer uma pesquisa que não era da área deles, para descobrir a cura para aquela enfermidade. E depois de muita pesquisa, eles descobrem a cura, mas a cura chega tarde para o seu filho, porque o filho já estava vegetando. Mas eles entregaram aquela cura a todos os filhos de todas as pessoas, para que eles não tivessem que passar pela mesma coisa que o seu filho estava passando. Eu fico pensando que somente às vezes nos momentos mais extremos da vida, a gente começa a pensar que as pessoas valem mais do que as coisas. E eu venho aqui convocar você hoje a dizer: não vou cair na sutileza desse tempo. E vou começar o resgate hoje.
E eu vou dizer, olha, tem muita casa que está precisando ser resgatada, porque o amor entre marido e mulher está se esfriando, simplesmente porque a gente não valoriza o outro, não faz alguma coisa, não abençoa. Tem muita gente morrendo de desnutrição afetiva, simplesmente porque a gente não tem tempo, ou na verdade, não tem prioridade. Eu queria orar com você nessa manhã. É uma lição tão simples, mas que por causa da dinâmica da vida, ela se torna tão difícil, porque a gente vai ter que fazer escolhas, e fazer escolhas que são às vezes incompatíveis, desacelerar um pouquinho o ritmo de vida, não buscar alguns postos para conquistar alguns corações. E toda vez que a gente tem que mexer nas prioridades, tem perdas. E era disso que aquele resgatador sem nome estava falando. Tem um custo. E se você não estiver disposto a pagar esse custo, o ritmo da vida, o jeitão da vida, vai te empurrar como um rolo compressor, até que não sobre muita coisa que tenha sentido e valor. E o pior é que a gente chega no final da vida e não percebeu o sentido e nem a missão que Deus nos deu. Eu queria orar por você num sentido muito simples. Eu vou pedir para Jesus abrir os teus olhos. Para Jesus abrir os teus olhos, só isso. E para que Jesus abrindo os seus olhos, você tenha coragem de dar alguns passos práticos que nascem de valores de fé, mas práticos, para resgate, para reconstrução, para carinho, para vida. Você concorda que eu ore assim? Posso orar por você assim? Senhor Jesus, nós estamos aqui juntos, e eu me coloco junto com os meus irmãos, porque aquilo que lemos nas Escrituras e que o Senhor aplicou pelo Teu Espírito no nosso coração, não é o dilema deles somente, é o meu dilema também, todos os dias. E eu venho aqui te buscar, Senhor, e te pedir, abra os nossos olhos, abra os meus, abra os olhos dos meus irmãos, para que o refrão, que as pessoas valem mais do que as coisas, possa ser mais do que um refrão, possa ser, Senhor, uma visão, uma atitude, um prazer, uma alegria, um desfrutar da vida, a verdadeira vitória que tantos de nós buscamos. Abre os nossos olhos, Senhor, e dá-nos coragem, Senhor. Alguns aqui vão ter que tomar decisões tão sérias, que têm implicações na carreira, no sustento, na grana, mas que terão também grandes implicações e abençoadoras implicações nas pessoas mais importantes da vida deles. E eu te peço, Senhor, dá-nos coragem, determinação para colocar em prática as decisões que o Senhor está nos ensinando a tomar aqui hoje. Eu quero te pedir uma bênção sobre as famílias, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos faça gente boa, família que desfruta, que o Senhor coloque no nosso coração liberalidade, para abrir mão de coisas nossas, a favor de pessoas que são importantes.
Faz isso, Pai, comigo e com cada um de nós aqui, porque nós queremos ser teu povo, regido pelos teus valores, porque só assim cumpriremos a nossa missão de vida e só assim seremos bênção nessa terra. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se colocar em pé, nós encerrarmos cantando juntos, dizendo que Cristo tem esse poder para salvar, que todos necessitam de um amor perfeito. E eu e você podemos ser esse dispenseiro da graça, nem todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com meus medos, falhas e temores, enches meu viver, minha vida entrego pra seguir seus passos, a ti me rendo. Move as montanhas. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo venerar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a só você, Cristo move as montanhas. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu,
saia daqui com esse desafio. Pessoas precisam experimentar o amor de Deus através da tua vida. Amém? Vai na graça do Senhor Jesus. O programa de TV da igreja mudou de canal. Agora é das 9 às 9h30 na CNT. Aos domingos das 9 às 9h30 na CNT. Deus abençoe sua vida, viu?